Olá pessoal, eu tô Aguilar aqui com vocês. Então, estamos de volta para mais um teste com o Cyberpunk 2077. E dessa vez, um dos protagonistas do último teste, que foi com o hardware de 2012 contra o Cyberpunk 2077, um deles está de volta. Então, no desafio anterior, nós tínhamos o i5 3330, ou 3330, ou seja, o i5 de terceira geração, junto com a GTX 660, ambos fabricados em 2012. Agora, a GTX 660 sai de campo para dar espaço para a GTX 1660 Super. Ou seja, temos uma placa bem mais atual, com 6 GB de memória, a 660 tinha apenas 2. E agora vamos ver como é que então se vamos poder explorar todo o potencial do i5, pois aparentemente no teste anterior a impressão que dava é que a 660 estava no seu limite, não que o i5 também não estivesse, mas a impressão que dava é que o i5 ainda tinha um potencial para ir um pouquinho mais além. Então o intuito desse teste é esse, é ver o quanto mais que o i5 consegue desenvolver. Então, em princípio, a 1660 Super deve ser mais do que suficiente para mostrar até que ponto o i5 pode chegar. A configuração dessa máquina é um i5 3330, cujo clock base dele é de 3 GHz com um boost de 3.2. É um processador Core de terceira geração. Está equipado com 16 GB de RAM em Dual Channel, memória DDR3, configurada em modo DDR3 1600, ou seja, estão operando a 800 MHz as memórias. E a placa de vídeo é uma Asus TUF GTX 1660 Super Overclock Edition. E a placa-mãe é uma Gigabyte Z77MX D3H. Então, partindo daquele pressuposto, daquele princípio onde nós não vamos fazer configurações de devaneios, levando em conta o teste anterior, é bem provável que nós tenhamos que mirar nos 30 quadros. Então, vamos começar as configurações. Vindo aqui para as configurações, num primeiro momento, vamos deixar os quadros destravados, ou seja, nós não vamos mexer no Riva Tuner. E aqui nas configurações de jogo, podemos mirar deixar em Full HD mesmo, uma vez que nós temos placa de vídeo teoricamente sobrando aqui nesse teste. Então, podemos deixar a configuração realmente em Full HD. Os gráficos, até para termos uma referência com os demais, com outros testes, podemos até começar na definição baixa, apesar que aqui nós temos placa sobrando. Então, acho que até poderíamos começar no médio, aqui nesse nosso caso, para ver até que ponto podemos chegar. E o que pode vir a impactar deve ser talvez a questão da multidão, da densidade da multidão. Mas no primeiro momento vamos deixar em alto. Por quê? Porque no teste com a GTX 660, em princípio essa configuração não provocou diferença. Ou seja, a GPU não liberava recurso a ponto que a CPU precisasse ter mais fôlego. Então, mesmo tendo essa configuração, não se sentia uma diferença substancial. Então, em princípio, vamos manter no alta, com os gráficos então Full HD, uma definição média, e basicamente isso. E outro detalhe, vamos deixar a qualidade da textura alta. Por quê? Porque, enfim, nós temos GPU, temos memória de vídeo sobrando, diferente do caso da 660. Então agora vamos carregar o jogo, fazer um load daquele local clássico onde venho fazendo os testes que eu estou mostrando para vocês, que é uma parte bem crítica do cenário que costuma castigar bastante a máquina. Como podemos ver, o i5 já está apanhando, chegando em 100%, não consegue sustentar os 30 quadros, como podemos ver, mas entretanto a placa de vídeo está sobrando. Podemos ver que a placa de vídeo está operando em 37%, 38%, 40%, ao passo que o i5 está em quase 100% e não consegue sustentar os 30 quadros. Temos uma queda violenta aqui na taxa de quadros. Podemos ver que o tempo dos quadros está bem alterado, mas lembrando que essa aqui é uma região bem crítica. Então, só recordando também, nós estamos em Full HD com preset no médio, com texturas no alto e densidade da multidão no alto. Então percebemos aqui que no meio dessa confusão, realmente o i5 não consegue se sustentar.
Ele está operando no talo, ele não está tendo folga. Não podemos perceber até pela frequência, estão todos os núcleos operando e automaticamente ele fica travadinho nos 3 GHz. Vamos pegar uma região, vamos sair um pouco dessa confusão para analisar o desempenho. Ver se conseguimos chegar nos 30 quadros fora da confusão. Umas explosões, tá tendo um tiroteio. Vamos passar por aqui, dar um oi pra galera. Aqui ele conseguiu passar dos 30 quadros. Enfim, teve um pequeno alívio na CPU, mas observamos que ela está em 100%. Está ocupando 100% do processamento. Tivemos uma queda bem violenta, podem ver, veio para baixo, chegou para baixo de 20 quadros. Enfim, aqui ainda é aquela, não vamos retornar para lá nesse momento, que não nos interessa. Já sabemos que lá realmente fica abaixo dos 30. O processador tem muita dificuldade em manter os 30 quadros. As quedas são bem abruptas. A placa de vídeo está entregando desempenho, ela está entregando o que é pedido, mas o processador não está dando conta. Ele passa até, se compararmos com o vídeo, enfim, que seria o hardware inteiro de 2012, sendo testado, a impressão que se dá realmente está... esse desbalanceamento está fazendo ter uma queda mais abrupta nos quadros. Se antes se com a GTX 660 nós não conseguimos, vamos dizer, estabilizar passados os 27 quadros estáveis, aqui a gente passa, mas de repente tem quedas mais violentas. Então aqui conseguimos mais que 30 nessa parte aqui. Temos com quedas abruptas, como percebemos, a volta e meia cai para 28, 24. São quedas bem sensíveis. Então o que nós podemos concluir aqui nesse ponto? Realmente a densidade da multidão está pesando muito o processador. Está pesando. Se com uma GPU mais fraca, o i5 alterar a densidade não dava diferença para o i5 conseguia, enfim, tocar o jogo, enfim, manter o desempenho, tendo uma GPU sobrando nesse caso, realmente o i5 3330 falta fôlego para ele aqui nesse caso. Então o que nós podemos fazer aqui? Vamos baixar a densidade para ver como é que se comporta. Podemos manter as mesmas configurações nesse primeiro momento, o HD com os gráficos no médio, que nós temos GPU sobrando, explicando, né, o porquê. Mas vamos baixar a densidade para o médio, para ver como é que ele se comporta. Percebe que nós já tivemos um alívio, baixando do alto para o médio. Vamos ver, vamos dar uma corrida aqui. Quer dizer, eu havia perdido. Ele consegue até agora chegar próximo dos 40. Deve ter algumas quedas. Ele perde um pouquinho os 30, mas até que consegue se recuperar um pouco melhor, não com a alta. Então, realmente, o i5 D330 não consegue lidar com a densidade no alto, se você tem uma GPU que consegue empurrar. Realmente, falta desempenho aqui nessa situação. Vou pra cá, vou atravessar a rua aqui. Mas dá para se manter 30 quadros, ó, nessa situação no médio, a densidade, com algumas quedas que ocorrem, mas mantém-se, ele consegue se recuperar logo para subir acima dos 30, ali, um pouquinho acima dos 30. Mas oscila bastante o tempo dos quadros. Realmente, acho que o cenário ideal seria travar em 30 quadros. Acho que seria realmente o cenário mais realista para o i5 de terceira geração. Perdemos novamente os 30, ele sobe os 30 e acaba oscilando bastante.
Subiu para cima dos 40. Uma situação que nós podemos fazer agora é baixar a densidade para o baixo e ver como é que fica esse comportamento. Bom, aqui aliviamos um pouco mais a CPU, mas ela segue lá batendo 100% praticamente, como podemos observar. Mas já tivemos um suspiro. Já consegue manter bem mais, vamos dizer, próximo dos 40, apesar que ele tem aquelas quedas. Que chega num ponto mais crítico um pouco, ele retorna para casa dos 30. Casa dos 30 quadros. Vamos carregar o save naquele ponto crítico para ver como é que ele vai se comportar com essa configuração. Ó, com aquela configuração com a densidade no baixo, podemos ver que ele ainda assim não consegue sustentar os 30 quadros. Ó, ele consegue chegar mais facilmente, mas ainda assim ele tem problemas. A CPU não deixa o 100%. Isso que é importante frisar aqui. Ela fica em 100%. E nessa parte que é a mais crítica, mesmo com a densidade, ó, vou mostrar para vocês. Estando no baixo, ele perde. Ele não consegue sustentar. Essa aqui é a realidade. E aqui nós estamos naquele tipo de situação que não adianta nós baixarmos os gráficos ou reduzir a resolução, porque não vai ser o que vai nos ajudar nesse caso. Porque a GPU está sobrando, se nós percebemos ali. Por exemplo, aqui, ó, nós tivemos umas quedas mais abruptas aqui nessa parte, aqui baixa dos 30. Vamos fazer o seguinte teste. Ó. Vamos subir o gráfico, deixar a densidade no baixo, mas vamos subir os gráficos, por exemplo, para o Ultra. E vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, estamos no Ultra, os gráficos estão no Ultra. Lembrando que as texturas estão no alto. E também, ó, manteve na faixa dos 20 e poucos quadros, 20 quadros. 20, ó. Percebam, agora o uso da GPU aumentou, mas a CPU continua nos mesmos moldes. Então, ou seja, realmente o i5 3330 ele não consegue sustentar os 30 quadros em toda a parte do jogo. Saindo, por exemplo, aqui, nós estamos jogando o jogo agora, estamos rodando no Ultra. Então tá pegando mais que 30 quadros aqui nessa região, nessa parte não tão crítica do cenário. Enfim, estamos rodando no Ultra em Full HD, com a densidade da multidão no baixo, com as texturas no alto. Está pegando mais que 30 quadros nessa parte aqui fora, para vocês verem que não, o quão, vamos dizer assim, instável é o comportamento do 3330. Bom, vamos fazer a configuração correta agora. Vamos travar os quadros do jogo em 30, que é o cenário mais realista de fato, pelo que nós podemos perceber, que é a capacidade que o processador vai nos permitir chegar. Então travamos aqui em 30 no Riva Turner. Aqui nas configurações vamos manter aquele padrão que nós estávamos no Ultra, com as texturas no alto, 1080p. E a densidade vamos deixar no baixo, porque nós percebemos que realmente a densidade está influenciando muito no desempenho da CPU. Podemos de repente usar o médio? Podemos, mas podemos sofrer uma maior queda de quadros. No alto, realmente dá para perceber que, diferente de um teste com uma placa de vídeo mais fraca, onde não dava diferença aqui, o i5 conseguia empurrar normalmente, neste caso, realmente, com uma placa de vídeo mais forte, nós temos que dar um alívio
para o processador para ele poder dar conta. E mesmo assim ele está passando maus lençóis aqui. Então vamos carregar aqui o nosso load tradicional. Então, ó, aqui nós já sabemos que ele não consegue sustentar os 30 quadros. Realmente falta fôlego para o nosso i5 de terceira geração aqui para sustentar os 30 quadros. Então realmente é uma limitação dele. Mas é aquilo. Estamos jogando no Ultra, mas enfim, graças à placa de vídeo. Consegue empurrar o desempenho. Então, essa parte mais crítica, então vejam, realmente ele sofre muito. E interessante, a impressão que passa é que ele consegue lidar com a situação um pouco melhor que o Atom, entretanto, quando ele se perde, parece que é pior que o Atom. O Atom parece que ele vai... O Atom, ele toma um nocaute aos poucos, ele enfim, apanha e meio que recupera. Esse 5 ele segura, parece que mais tempo, mas depois que ele toma a cacetada do jogo, ele realmente tem a perda bruta do desempenho. Mas enfim, ó, essa é a realidade, 30 quadros travados, porque a gente consegue dar um alívio para a CPU, observem que está abaixo do 100, que aqui seria uma parte que ele passaria dos 30 quadros, então ele não tem o frame rate, o tempo dos quadros está estável agora, como vocês conseguem perceber, então realmente fica bem mais confortável jogar assim do que deixar os quadros soltos. Fica bem estável nos 30 quadros. Então, exceto aquela parte mais complexa realmente aqui da cidade, podemos dizer que é possível manter, enfim, jogar com qualidade, vamos dizer, com 30 quadros aqui no i5. Poderia ser poderia ser melhor, com certeza. Eu esperava que ele fosse sair talvez um pouquinho melhor. Mas enfim, essa região travando os quadros ele se mantém. Realmente ele vai sofrer naquele ponto crítico da cidade. Pode ver, os quadros travados em 30, o jogo flui bem nos 30, rodando a 30 quadros. Na leve, queda para 29, 30, mas ele tá estável. Realmente ele tá rodando estável. Agora teve uma queda mais abrupta, só porque eu falei. Mas mesmo assim, ele tá... Aqui já tem, ó, a impressão que ele sofre muito ó, quando tem a multidão andando. A impressão que eu tenho é que o i5 ele sofre mais que o Atom. Isso é que tem me chamado a atenção. Sendo que o Atom é um processador, o Atom 3000G, né, que foi testado, é um processador de 2 núcleos com 4 threads. Aqui são 4 núcleos. Também 4 threads, mas no caso são 4 núcleos reais operando. A impressão que passa é que essa falta de fôlego se dá, acho que por falta de clock, acho que devido ao baixo clock do processador. Essa é uma impressão que eu estou tendo nesse momento. Posso estar até enganado, mas realmente me passa que falta clock, falta frequência de processador para conseguir manter o desempenho. Acho que o i5 em estoque é isso aqui, como nós podemos perceber. Pessoal, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês também é que nesse teste aqui da 1660 Super com esse 5, eu não vou testar usando o Fidelity FX CAS. Por quê? Porque conforme nós vimos no teste, enfim, do kit completo do hardware de 2012 e nos testes do Atom usando a 1660 Super e nos testes também com o notebook gamer, que tinha no caso uma GPU também dedicada, nessas situações o Fidelity FX mais atrapalhou do que ajudou de fato. Uma vez que nós temos, vamos dizer assim, situações em que a gente consegue com a própria potência do hardware chegar nos 30 quadros. Então realmente não é vantagem. O que acontece? O Fidelity FX ele vai interferir no desempenho necessariamente de vídeo, no processamento de GPU. Ele não consegue auxiliar a CPU de fato. Então, realmente, como a encrenca aqui está do lado da CPU e não da placa de vídeo, não vale a pena nós utilizarmos o Fidelity FX, como nós já vimos baseado nos outros testes.
Com relação ao desempenho aqui do i5, podemos perceber que realmente ele não consegue manter 30 FPS na parte crítica, mesmo baixando a densidade da multidão. Ele não consegue manter, ele está sempre, vamos dizer assim, estrangulado. Entretanto, né, temos que lembrar que a gente está conseguindo jogar ele fora, vamos dizer assim, dessa parte crítica, em Full HD no Ultra. Claro, a placa de vídeo está empurrando. Então, assim, ó, o que nós podemos perceber é que realmente é possível sim jogar 30 quadros com esse 5. Então, o que eu posso dizer até esse ponto aqui? Eu considero que nesse round aqui, o i5 acaba perdendo para o Cyberpunk no detalhe. Se ele conseguisse sustentar uma taxa de quadros mais alta naquele ponto crítico, e ele não tivesse essas oscilações tão abruptas quando deixamos os quadros soltos, que a gente percebe que ele vai de 40, vai a 20, ele não consegue, a variação é muito grande nos quadros. Se ele conseguisse ser um processador mais estável, o dia que ele poderia ter ganho do Cyberpunk, cumprido a missão de rodar os 30 quadros. Mas nessa situação aqui, realmente ele acaba perdendo no detalhe. Mas nem tudo está perdido. Vamos para o próximo round, vamos colocar umas vitaminas no i5 3330 e vamos ver o que acontece. i5 devidamente anabolizado. Então o que nós temos nesse momento? Ele passou de 3 GHz para, ou seja, 3000 MHz para 3570 MHz. Ou seja, temos aqui um incremento de quase 20% de clock nele. Vamos ver se isso vai ser o suficiente para dar um fôlego extra para o nosso i5 3330. Vamos partir das configurações que nós paramos antes, com o sistema quando ele estava em estoque, no caso. Ou seja, vamos manter os 30 quadros travados lá no Riva Tanner. E aqui nas configurações, só para a gente relembrar, vamos deixar em Full HD, com os gráficos no Ultra, qualidade de textura no alto, e a jogabilidade mantendo a densidade da multidão baixa nesse primeiro momento. Se for possível, daí nós subimos a densidade, porque o grande problema que está pegando aqui é realmente no processador. Então agora vamos fazer o load daquela parte crítica que nós estamos fazendo nossos testes ali. Vamos ver o que acontece agora. E, ó, perdeu os 30, mas retomou os 30. Ele deu uma perdida logo que entrou. Podem ver, 29, 24. Aqui ele perde um pouquinho os 30 quadros, mas está consideravelmente melhor. Ele está perdendo, ele perde os quadros. Ele consegue... Ele não chega a cair abaixo dos 20 em princípio. Vamos ver aqui. 30, bem estável. Claro, ele tem as perdas, isso é inegável. Não é aquela coisa aí, não fica perfeito sustentando 30 nesse trecho. Mas teve uma melhora considerável. Para dizer que ele está conseguindo manter boa parte do tempo em 30. Nessa parte que é bem crítica. 28, 29, subiu, retornou a 30, 26, 29, aqui é bem crítico. 24, aqui praticamente parava, ficava abaixo dos 20 quadros, e ele conseguiu manter ali 24, como podemos perceber ali, que acho que foi o mínimo que passou ali, foi 24 quadros. Podemos ver aqui. Aqui é bem crítico. Aqui baixou a 20 nessa cura, mas ainda assim ele conseguiu acertar. 18, aqui sofreu. Mas ainda assim o resultado consideravelmente melhor do que estava antes, de uma maneira geral. Vamos dizer assim, esse trecho, querendo ou não, parece que está mais jogável do que estava antes. Esse clock extra no i5 330 fez uma diferença. Vamos sair aqui para uma área, lembrando que estamos jogando com os gráficos Full HD no Ultra. Como podemos perceber, está sustentando bem os 30 quadros. O tempo dos quadros está, enfim, tranquilo. Realmente, acho que essa diferença de clock parece que aparentemente era o que estava faltando para o i5 3330. Conseguisse sustentar nos
nos 30 quadros. Aqui que era uma área que ele estava perdendo, que ele tinha algumas perdas dos 30, mas está conseguindo segurar. Tudo bem, estamos com a densidade no baixo. O processador está estrangulado, mas ele já consegue ter, ó, tem algumas folgas que ele baixa de 100%. 79. Realmente, teve uma melhora considerável esse boost aqui que fizemos aqui no i5. Vamos ver se eu consigo passar esse trecho sem ser atropelado. Consegui. Vamos ver aqui. E aqui ele está chegando bem estável nos 30 quadros. Bem estável. E... realmente a melhoria foi considerável. Vamos roubar um carro aqui. Carro dos bandidos. Vamos ver se eu consigo sair daqui sem morrer. Opa, barbeiro! Agora sim. Mexi o mouse junto. Não, mas ficar... a melhora foi considerável. Realmente essa diferença no clock trouxe uma, vamos dizer assim, uma vida nova pro i5. Ok, vamos parar aqui. Descer do carro. Deixa eu sair do meio da rua, né? Falar pra vocês, deixa eu sair do meio da rua aqui. Agora, uma outra situação que nós podemos fazer para testar esse fôlego extra é aumentar a densidade da multidão. Vamos arriscar um alto para ver o que acontece. Depois a gente baixa para um médio. E percebemos que esse fôlego extra que nós temos para o i5 melhorou bastante o desempenho. Opa, não quero ser atropelado de cara assim. Fazendo atrapalhada aqui. Aqui a gente já percebe que com a multidão no alto ele já tem umas... ele cai para 29, 28. Mas enfim, tá... será que eu chego até essa rua? Não consegui. Ainda assim já melhorou bastante. Lembram que antes com a densidade no alto, mesmo nessa parte aqui, o i5 sofria bastante nessa parte. Ele sofria consideravelmente. E agora ele está, de certo modo, tá dando conta da tarefa. Ele perde um pouquinho, ele vem ali 29, 28, 29, mas ele consegue. Claro, agora vamos entrar naquela parte crítica. Aqui com certeza ele vai perder violentamente. Nós vamos ver como é que ele... ó, 18 aqui é crítico. Mas de qualquer modo ele está se portando muito melhor. Ok, perde os 20 quadros. Mas já é... ele tenta... vamos dizer, ele consegue se manter a maior parte do tempo acima dos 20 quadros aqui. Então eu diria que nessa configuração, com esse boost que nós demos aqui no i5, já é possível, vamos dizer, jogar com a densidade no alto. Claro, talvez seja pretensioso demais. Provavelmente se nós baixarmos para o médio, seria talvez um cenário mais realista para o i5 aqui. Mas realmente o comportamento dele melhorou muito. Ele não está sofrendo aquelas quedas tão violentas que ele tinha quando estava operando no clock stock, ó. Nos gráficos nos gráficos não, perdão, com a densidade no médio, ele perde mais do que no baixo, mas você fica muito parecido com a densidade no baixo. Daria para deixar a densidade no médio com essa configuração. Ó, ele fica muito próximo dos 30, ele perde, ele vem para os 20. Dá para jogar no alto, mas vamos dizer que no médio já fica mais confortável de se jogar. Mas vamos dizer assim, já é jogável com a densidade no alto se quiser. Mas se jogar, vamos dizer, no médio ou no baixo, fica bem tranquilo. Realmente o clock extra fez
bastante diferença aqui no nosso i5 3330. Aquela instabilidade que ocorria tão abrupta de perdas que eu havia comentado está bem menor, não acontece aquela instabilidade, ele tá mais estável para rodar. Realmente faltava clock, faltava frequência de processador para empurrar, essa aqui é a verdade. Então, pessoal, podemos perceber que esse fôlego extra que nós vemos no i5 fez muita diferença mesmo. Pois então, para um processador de 2012, que era no caso o quad-core de entrada da família, levando em conta o baixo clock dele, isso falando em estoque, né, sem o overclock, ele se saiu relativamente bem. Vou ser sincero que eu esperava ter um pouquinho mais dele. Por quê? Eu achava que ele tem um pouquinho mais de fôlego. Eu não esperava esse comportamento dele em estoque, ele ter essas oscilações tão violentas nos quadros, de perder, de não conseguir sustentar a taxa de quadros. De repente parecia que está tudo bem, de repente tinha umas quedas muito violentas. Realmente eu não esperava esse comportamento dele em estoque. Eu achei que ele ia se portar um pouco melhor, dado em vista, por exemplo, o teste do Athlon, comparando com o Athlon. Entretanto, me chama a atenção, isso falando em estoque, né, que o i5 ele parece lidar melhor com o Athlon de uma maneira geral, naqueles pontos onde a densidade da multidão está castigando a CPU. Só que daí vem nesse contraponto. Quando ele resolve engasgar, ele parece ser muito pior que o Athlon na hora que engasgar. O Athlon meio que ele já vai entregando os pontos, parece que aos poucos e tal, e tu já vê a limitação. O i5 de repente parece que tá tudo bem, e de repente a casa cai. Então, digamos que o i5 mantém uma constância melhor, só que quando ele se perde, realmente ele vai a nocaute. Agora, uma coisa que eu vim falar sobre o overclock. Tecnicamente, o i5 3330 ele é travado por overclock. Só que, no caso aqui, como eu estou usando uma Z77, que era o chipset top para essa geração aqui, para a terceira geração, o que acontece? Essa placa-mãe me dá uma flexibilidade de eu mexer em algumas coisas. Consequentemente, eu consegui subir o clock do processador, eu consegui mexer no multiplicador do processador, eu tirando o boost, desativando o boost e travando o multiplicador, eu consegui chegar nesse clock que eu consegui até aumentar ali a frequência do FSB um pouco, enfim, multiplicando, fazendo a multiplicação, consegui chegar nesse clock, passar de 3.000 MHz para 3.570, que foi praticamente quase 20% de ganho sobre o clock padrão do processador. E podemos perceber, parece que eram esses 20% que de fato estavam faltando para o i5 3330 realmente dar conta do Cyberpunk, para conseguir rodar o jogo bem e estável a 30 quadros. Então o que dá para dizer é que em overclock, realmente o i5 3330 cumpre a tarefa e vence o Cyberpunk. Isso, claro, pensando nos 30 quadros aqui. Ele consegue vencer, ele consegue cumprir a tarefa nessa situação. Mas nesse cenário com overclock. Agora, uma coisa que convém mencionar para vocês, que esse cenário ele é perfeito para mostrar o quanto compensa investir em uma GPU, enfim, uma placa de vídeo melhor, para depois você vir a trocar o seu conjunto de placa-mãe, processador e memória. No caso, memória eu digo aqui que aqui usa DDR3. Então, se fosse usar uma plataforma mais recente, teríamos que trocar também as memórias para memórias DDR4. Então, assim, ó, pense comigo. Nós estamos falando de um conjunto que é de 2012. E, por exemplo, no caso da GTX 660, que foi, no caso, o primeiro teste com esse i5, né, que foi no vídeo anterior, essa placa também é de 2012, então era um conjunto todo de 2012. Então percebemos que simplesmente trocando a placa de vídeo, nós, querendo ou não, conseguimos rodar em Full HD no Ultra a 30 quadros. Nós conseguimos fazer isso. Esse teste aqui comprovou que a gente conseguiu fazer isso. Tudo bem, em estoque
ficou sofrido, foi, mas em overclock funcionou. Então, assim, é possível. Percebam que, apesar do tempo, é possível fazer um upgrade para conseguir ter uma máquina que rode os jogos atuais, de certa forma. Entretanto, é muito importante frisar. Para pegar e montar um PC assim hoje, então eu vou comprar um kit desses usado e vou comprar uma placa de vídeo nova. Não, pessoal, claro que não. Isso eu não recomendo ninguém, não recomendo ninguém fazer uma compra dessa, comprar, sei lá, um kit Intel Core de segunda, terceira, quarta geração, quinta geração, enfim, com a intenção de jogar e comprar uma placa de vídeo nova, assim, uma placa de vídeo atual, para colocar para montar, assim, realmente é um cenário que eu não recomendo. Porque, enfim, em função dos preços dos usados, é muito próximo, enfim, de um kit novo. Essa que é a verdade. É muito melhor. Vamos dizer assim, é preferível você comprar um kit Athlon, vamos dizer assim, com a placa de vídeo, do que investir num kit mais antigo desses. Porque, vamos dizer, um kit Athlon com um Athlon me permite mais upgrades. Essa que é a situação. Ao passo que um kit desses você já, enfim, não tem muito para onde ir depois. Então, assim, esse cenário ele é especificamente para quem já tem um PC e que, enfim, está pensando em fazer um upgrade. De repente não tem upgrade para gastar, enfim, para comprar tudo de uma vez só. Então, investe primeiro numa GPU para depois, mais adiante, trocar processador, placa-mãe e memórias. Essa que é a realidade. E aí, pessoal, me digam o que vocês acharam de tudo isso. Se surpreenderam com o i5 3330? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!